O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, um breve pensamento que nos ajude a rezar nesta celebração eucarística. Nós ouvimos, a partir do Evangelho de hoje, dentro daquele discurso ou do sermão da montanha, primeiro grande sermão do Evangelho de Mateus, dentro do capítulo 5, quase que a imagem de Mateus que resgata a antiga lei. Ouvistes o que foi dito, ou seja, lembre daquilo que foi falado, daquilo que foi anunciado, daquilo que já foi dito que vocês sabem. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É a lógica do mundo e era a lógica antiga do povo. E continua sendo a nossa lógica hoje. Nós nos dizemos seguidores de Jesus, mas é incrível como nós somos apegados à antiga lei. Enquanto Jesus diz, antigamente se dizia olho por olho, dente por dente, eu digo diferente, nós continuamos olho por olho, dente por dente. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu digo diferente, não façam, amarás o teu inimigo também. Nós continuamos diferente. Nós amamos quem nos amam, servimos a quem nos serve, odiamos quem nos odeiam, maltratamos quem nos maltratam. É a linguagem ou a prática, a ação totalmente diferente da ação de Jesus. Padre, mas isso é fácil? Não, isso não é fácil. Se fosse fácil, não seria evangélico. Se fosse uma atitude fácil, não seria uma atitude evangélica, ou seja, uma atitude proveniente da boa nova, da boa notícia, da feliz notícia ou da nova notícia. O odiarás o teu inimigo, para nós não é fácil. Porque nós estamos acostumados à lógica da vingança. Se alguém nos fez o bem, nós retribuímos com o bem. Mas veja como é, perceba muito como nós somos. Isso aqui é no nosso interior, nós trabalhamos isso dentro de nós e nem percebemos. Se alguém nos fez o bem, parece que nos sentimos obrigados a fazer o bem, mesmo que seja na mesma medida. Às vezes nós nem nos esforçamos para que, se fez o bem, nós devolvamos o bem em dobro. Não, nos contentamos em devolver o bem na mesma medida. Mas se alguém nos fez o mal, nós não nos contentamos em responder com o mal na mesma medida, nós temos que ultrapassar o mal que o outro nos fez. A vingança que nós planejamos e que nós queremos nunca é na mesma medida porque nós devemos ou queremos fazer com que o outro sofra, não na mesma medida que eu sofri, mas mais do que o que eu sofri. Por isso que a nossa vingança ela é sempre maior do que o ato cometido contra nós. Se alguém passou por mim e chutou minha canela, eu faço questão de quebrar dele. A minha só ficou roxa um pouquinho, mas para que ele saiba o que é, eu vou quebrar a canela dele. Uma imagem muito exagerada. Mas
pode ser aplicada a diversos setores, a diversos âmbitos. Ou seja, se alguém me fez mal, dificilmente nós desejamos o bem. Às vezes de boca para fora. Não, eu me fez mal, mas a ele eu não desejo nada de mal. Mas lá no coração está preto, amargurado, desejando o mal. E esperando o mundo dar aquela volta que nós costumamos dizer, que o mundo gira. E no momento que o outro cai, nós estamos num pedestal, num palco alto, aplaudindo, dizendo: esperei, demorou, mas aconteceu e eu vi para crer. Isso aqui está dentro. E é isso aqui que nos torna condenados. Autocondenação parte disso aqui. Como o Senhor diz, não é o que vem de fora que nos torna impuro, mas é o que está dentro de nós, é o que nós alimentamos dentro de cada um de nós. Esse desejo de vingança que nós temos, esse desejo de ver o outro se dar mal porque ele nos fez mal, é o que vai tornando o coração humano cada vez mais distante do coração de Jesus. Porque Jesus, quando via que todos estavam contra eles, inclusive planejando a sua morte, inclusive matando, ele só amou. Por isso que a conclusão do evangelho de hoje pede: portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Perfeito em quê? No amor. Deus é perfeito na sua atitude de amar. Por isso nós somos chamados a ser perfeitos como Ele na nossa atitude de amar também. E isso aqui é uma prática, minha gente, é um policiamento cotidiano. Porque é do nosso coração humano desejar ao outro aquilo que ele nos deseja. Se é bom, desejamos o bem. Se é o mal, desejamos o mal, mas não o mal na mesma medida. É sempre um mal no cêntuplo. E nós queremos dizer que somos seguidores de Jesus. Nós queremos dizer que somos devotos do coração de Jesus, mas o coração humano parece que está cada vez mais distante por causa de uma contaminação que nós mesmos nos autocontaminamos, do desejo de ver acontecer com o outro aquilo que ele fez comigo. Que gosto tem a vingança? É uma pergunta que deveríamos nos fazer. Que gosto temos a vingança? O que temos da vingança? Eu entendo e eu sei muito bem o que é ver o outro falar mal, o que o outro denegrir. Mas eu desejar mal ao outro e ver o outro se dar mal, eu ganho o que com isso? O desejo de vingança? Ah, mas aconteceu. Internamente, interiormente, espiritualmente, ganhamos o quê? Tenho certeza que absolutamente nada. Ao contrário, quando trabalhamos espiritualmente, o nosso olhar, a partir da ótica de Cristo, de desejar ao outro aquilo que ele não me desejou, ou seja, ele não me desejou o bem, mas a ele eu desejo. E eu quero ver. Agora, isso é desejar de coração, não é da boca para fora. Não é desejar da boca para fora. É desejar do fundo do coração. Que o outro tenha aquilo que eu não tive. Que o outro tenha e seja abençoado por aquilo que ele me tirou. Isso aqui é amar. Isso aqui é se assemelhar a Deus. A outra imagem que podemos tirar da liturgia de hoje é a do perdão de Deus. Ele que sempre perdoa porque é amor. Muitas vezes nós somos acometidos pelo pensamento de que nós cometemos algo ou algum pecado que não somos dignos do perdão de Deus. Não existe um pecado que nos feche para o perdão de Deus. O único pecado não perdoado, que a Bíblia vai dizer que é o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, e a blasfêmia contra o Espírito Santo seria o meu autofechamento à ação graciosa de Deus. Então, qual é o pecado que não tem perdão? É a minha recusa do perdão de Deus. Todos os outros pecados são perdoados. O único que não é perdoado é a minha recusa do perdão de Deus, porque eu estou dizendo, eu não quero ser perdoado.
Isso aqui é pecar contra o Espírito Santo, é negar a graça santificadora do Espírito de Deus. Eu nego consciente, tenho vontade e livremente eu digo que eu não quero ser perdoado. Aqui é o pecado que não tem perdão. Todos os outros têm. Veja o exemplo da primeira leitura do primeiro livro dos Reis. Acabe, mesmo tendo cometido aquela atrocidade contra Nabô, ele é perdoado porque se arrepende, faz as suas penitências e Deus o perdoa. Por isso, meus irmãos e irmãs, independente da ação, da atitude que você fez, que você realizou, seja ontem, seja mês passado, seja na sua infância, na sua juventude, na sua adolescência, seja qual for o seu pecado, não tenha medo de voltar a Deus. Ele está pronto a perdoar aquele que tem um coração arrependido. Nós não temos um Deus que guarda por gerações o nosso pecado para esfregar na nossa cara e nos condenar. Ele está de braços abertos, como nós vemos sempre na cruz. Está com os braços abertos na cruz para acolher e abraçar o pecador arrependido, o pecador que se volta para ele, o pecador que quer experimentar do seu amor e deseja espalhar no mundo o amor que dele recebeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.